As 3 carreiras já foram finalizadas. E aqui na última carreira, ó, depois que nós finalizamos aqui, fizemos o último ponto, eu fiz mais 20 pontos baixos. Ó, então, porque ela estava na parte da frente, né? Então, eu fiz 20 pontos baixos. E agora, nós vamos transferir esse marcador aqui para o 20º ponto. E agora, o nosso final de carreira vai ser aqui na parte de trás. Então, esse marcador aqui eu não preciso mais dele, eu vou tirar. E agora, a gente vai continuar o corpinho da nossa boneca. Então, nós vamos fazer na próxima carreira, que é a carreira 45, 3 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira, nós teremos 32 pontos baixos. Então, vamos começar. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição e repetir esse padrão por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Carreira finalizada. Esse aqui, então, é a nossa última diminuição da carreira. E agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, com 32 pontos baixos cada carreira. Então, é só fazer 2 carreiras com 32 pontos baixos cada uma delas. Final das nossas 2 carreiras. Então, fizemos aqui 32 pontos baixos. E agora, nós vamos para a nossa próxima carreira, que é uma carreira de diminuição. Então, é a nossa carreira de número 48. E nós vamos fazer 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E agora, uma diminuição, mais 14 pontos baixos e mais uma diminuição. Então, aqui fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e por último aqui uma diminuição. Então, carreira finalizada. Fechamos aqui com 30 pontos baixos. Nas próximas 2 carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nessa carreira de número 49, nós vamos fazer esses 30 pontos baixos pegando só na alcinha de trás. Ó, então, aqui a gente já vai deixar o espacinho para descer a saia da nossa boneca. Então, nós vamos pegar somente na alcinha de trás e deixar a alcinha da frente livre, tá? Então, são 30 pontos baixos só pegando na alcinha de trás. E aí, depois dessa carreira, nós vamos fazer mais uma com 30 pontos baixos também, pegando as 2 alcinhas normalmente. Carreira finalizada. Então, essa daqui nós pegamos só a alcinha de trás. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira com 30 pontos baixos, pegando normalmente nas 2 alcinhas. Então, é só fazer toda a volta de ponto sobre ponto. Carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Dessa vez com 13 pontos baixos. Então, nós vamos fazer 13 pontos baixos, uma diminuição, depois novamente 13 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Agora aqui, uma diminuição, mais 13 pontos baixos e mais uma diminuição lá no final da carreira.
13 pontos baixos, e aqui sobraram os 2 últimos pontos da diminuição. Final da carreira, então fizemos aqui um total de 28 pontos baixos, então as 2 próximas carreiras serão também com 28 pontos baixos. Então, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com 28 pontos baixos. Carreiras finalizadas. E agora a gente vai dar uma pausa para fazer o enchimento. Lembrar de encher bem as perninhas, né? Principalmente essa partezinha aqui, ó, das perninhas, para que ela fique bem certinha. A gente já pôs aqui um pouco de enchimento, é suficiente por enquanto. E agora a gente continua fazendo o nosso corpinho. Próxima carreira é também uma carreira de diminuições. E aí nós vamos seguir o mesmo padrão. Uma carreira de diminuições e depois 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui nós vamos fazer agora 12 pontos baixos, uma diminuição e novamente 12 pontos baixos e uma diminuição. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma diminuição e repetir. 12 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobraram 2 pontos, são os pontinhos aqui da última diminuição. Então, fizemos ao todo nessa carreira aqui 26 pontos baixos. E nós vamos fazer mais 2 carreiras de 26 pontos baixos. Então, eu vou fazer minhas 2 carreiras e volto aqui pra gente poder continuar. As 2 carreiras finalizadas. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha de diminuições. Dessa vez, são 11 pontos baixos e uma diminuição. E, novamente, 11 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos e uma diminuição. E novamente, nós vamos repetir. E aqui, a última diminuição. Carreira finalizada, então fechamos com 24 pontos baixos. E agora nós vamos fazer mais 2 carreiras de 24 pontos baixos, cada uma delas. Então, 2 carreiras de ponto sobre ponto. Essas 2 carreiras aqui, então, já foram finalizadas. E agora nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Dessa vez são 4 pontos baixos e uma diminuição, e a gente repete o processo por toda a volta. Então, eu fiz aqui 4 pontos baixos, uma diminuição, e a gente vai repetir 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 20 pontos baixos. Carreira finalizada. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. São 3 pontos baixos e uma diminuição. E repetir por toda a volta. No final dessa volta, de 3 pontos baixos e uma diminuição, nós teremos 16 pontos baixos. Carreirinha finalizada com os nossos 16 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Agora, serão 2 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira, nós teremos 12 pontos baixos.
Então, 2 pontos baixos e uma diminuição até o final da volta. Fizemos aqui, então, uma carreira com 12 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai terminar de fazer o enchimento aqui da nossa bonequinha e observe que o nosso corpinho aqui já está pronto. Então, agora as próximas carreiras a gente vai voltar a fazer aumento para fazer a cabecinha da nossa boneca. Então, vamos colocar o enchimento, completar aqui o corpinho. Coloquei o enchimento aqui no nosso corpinho e agora a gente vai começar a fazer os aumentos aqui da cabeça da nossa boneca. Então, vamos colocar o marcador aqui no último ponto e aqui nós vamos fazer 12 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Finalizamos aqui ao todo com 24 pontos baixos e agora nós vamos para a nossa segunda carreira da cabeça. Agora também é uma sequência de aumentos com 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 32 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos e um aumento e vou seguir esse padrão por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Último aumento dessa carreira. E agora a gente vai para a próxima. Na próxima carreira, que é a nossa terceira carreira, são 3 pontos baixos e um aumento. E no final nós teremos 40 pontos baixos. Então, nós temos aqui 2, 3 pontos baixos e um aumento. E seguir esse mesmo padrão por toda a volta. 1, 2, 3 e um aumento. Final da nossa carreira. Então, aqui o nosso último aumento desta carreira. E nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. São 4 pontos baixos e um aumento e repetir por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 48 pontos baixos. Então, é só repetir. 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui o último aumento dessa nossa quarta carreira. E agora nós vamos fazer uma sequência de pontos sobre pontos. Então, é da carreira 5, que é a nossa próxima carreira, até a carreira 18, são 48 pontos baixos. Portanto, são 14 carreiras de ponto sobre ponto, com 48 pontos baixos cada carreira. Então, nós vamos fazer 14 pontos baixos, 14 carreiras, perdão, com 48 pontos baixos cada carreira. Então, eu vou fazer as minhas 14 carreiras aqui e volto com vocês para a gente poder fixar os olhinhos e fazer mais alguns detalhes do rostinho. Então, terminamos aqui as nossas 14 carreiras. Então, ao todo aqui nós fizemos 14 carreiras de ponto sobre ponto, com 48 pontos baixos cada carreira. E agora, nós vamos colocar os olhinhos. Eu já coloquei aqui mais ou menos aonde que os olhinhos vão ficar. Esses aqui que eu estou usando é o número 11, mas você pode usar o número 10 também, que fica bom. É porque eu só tenho olhinhos número 10 coloridos, então eu vou utilizar esses número 11 aqui pretinhos, porque eu acho que vai ficar uma coisinha bem mais bacana. Mas você pode usar o preto ou o colorido, né, do jeito que você quiser. Número 10. Então, eu posicionei aqui entre a 11ª e 12ª carreira. Então, contando dessa carreira aqui da base do pescoço, ó, a primeira carreira de aumentos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Entre a carreira 11 e a carreira 12, ó, entre a carreira 11 e a 12, eu inseri um olhinho. E eles estão aqui de distância 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de distância um do outro. Então, você observa, né, você pode medir de várias formas. Você pode medir aqui o meio, ó, da cabeça. Você pode fazer assim, medir o meio da cabeça e contar os pontos pela lateral. Você pode dobrar a cabeça aqui no meio e ver mais ou menos a quantidade que fica de um lado para o outro, né? Então, o meu aqui mais ou menos tem uns 2 centímetros, né, de cada lado, para os olhinhos ficarem posicionados. Ou você pode observar, usar o seu senso de direção, né, de centralização dos olhinhos e observar se eles estão, né, no meio da cabeça, se eles estão posicionados, alinhados em relação ao corpo. Então, no meu aqui, eu acho que tá uma posição relativamente ok. Eu acho que eles estão posicionados, né, mais ou menos centralizados aqui na cabeça. Então, agora aqui é só inserir a trava de segurança. Pronto, travou. A outra, mesma coisa. Ó, travou aqui, então, os nossos olhinhos. Então, agora a gente continua a crochetar a parte da cabeça. Se aqui você já quiser montar toda a cabeça, você pode. Mas eu prefiro fazer tudo primeiro e depois fazer as expressões aqui, colocar a boquinha, bordar o nariz, colocar as orelhas, eu não vou pôr agora, tá? Nós vamos pôr depois que a gente terminar a cabeça. Então, aqui, nós vamos fazer a nossa próxima carreira. E agora, esse topo da cabeça aqui, nós vamos trocar de cor, nós vamos trocar para a cor do cabelo. Então, eu vou finalizar aqui com 2 pontos baixíssimos e aí nós vamos fazer uma troca de cor para a cor do cabelo que você quiser colocar. Então, nós vamos trocar, a minha vai ser morena, eu vou utilizar esse marrom aqui, que é o 4095. E agora nós vamos trocar de cor. Vou pegar esse marcador aqui de baixo e vou jogar ele aqui pra cima, porque nós não vamos precisar dele lá embaixo mais. Ó, então aqui eu fiz 2 carreiras, 2 pontos, aliás, baixíssimos. Então agora eu vou inserir a minha agulha numa alcinha desse ponto baixíssimo. Vou puxar o meu fio marrom. Opa! Ó, vou segurar. Vou puxar aqui, vou laçar o nosso fio marrom, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, o nosso fio marrom está preso. Agora, eu faço nas 2 alcinhas o primeiro ponto baixo. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto baixo. O segundo ponto baixo eu faço em cima do segundo ponto baixíssimo que nós fizemos no final da carreira anterior. E agora eu sigo normalmente com pontos baixos por toda a volta. Nessa volta aqui, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, são 48 pontos baixos em toda a volta. E depois nós vamos começar as nossas carreiras de diminuições. Carreira finalizada. Então, agora nós vamos começar as nossas sequências de diminuições. Então, nós vamos fazer aqui na nossa primeira carreira de diminuições 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, é só seguir esse mesmo padrão de 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 40 pontos baixos. Finalização, essa daqui é a última diminuição desta carreira.
Agora, a próxima carreira, que é a nossa carreira de 21, carreira 21, é mais uma carreira de diminuições. Então, são 3 pontos baixos e uma diminuição. É só seguir esse mesmo padrão de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 32 pontos baixos. Então, 3 pontos baixos e uma diminuição. E é só seguir feliz até o final. Última diminuição dessa carreira. E na próxima carreira também é diminuições. São 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, é só seguir 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Nessa volta, nós teremos um total de 24 pontos baixos. Última diminuição dessa volta aqui. Observe que a nossa cabeça já tá bem fechadinha já. Então, nós vamos fazer agora um ponto baixo e uma diminuição. E no final da carreira, nós teremos 16 pontos baixos. Então, é só seguir um ponto baixo e uma diminuição, lembrando de puxar bem, o ponto ficar bem apertado. E é só seguir um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E assim que finalizar, nós vamos colocar o enchimento. Carreira finalizada. Agora, nós vamos colocar aqui dentro o nosso enchimento. Coloquei aqui um pouco de enchimento e eu percebi que essa boneca ela vai ficar com o pescoço pouco sustentado, então corre o risco dela ficar com o pescoço muito mole, né, e ficar virando quando a gente colocar o cabelo. Então, para fazer a sustentação, eu vou colocar um arame. Esse arame aqui que eu tô usando é um arame galvanizado, então ele não vai enferrujar, e ele é o de 16 milímetros, então ele é um pouco maleável, né? Então a gente vai medir aqui. Eu já cortei um pedaço, tem mais ou menos uns 35 centímetros esse pedaço aqui, e eu já dobrei aqui a pontinha, ó, e agora eu vou medir mais ou menos o tamanho que ele vai ficar aqui na cabeça para eu fazer uma dobra. Então, é mais ou menos aqui. Então, a gente vai fazer uma dobra aqui. Com o alicate, a gente vai apertar um pouquinho mais essa dobra, para ela ficar um pouco mais fechadinha. E aqui, nós vamos cortar. É isso mesmo. E aqui nós vamos cortar o nosso arame. E um pouquinho mais longe pra gente fazer a nossa dobrinha aqui, tá? Então, a gente corta. E aqui a gente só faz a nossa dobrinha e aperta aqui, pra ele não ficar enganchando depois. Se você quiser passar uma fita aqui também, pode passar. Eu vou apertar aqui bem, pra gente não ter dificuldade pra colocar. Ó, então vai ficar assim, né, o nosso arame. E a gente vai inserir dentro da cabeça, tá? Então, nosso arame já tá inserido aqui. Então, é só colocar com calma e tranquilidade até chegar aqui nessa base, tá? Então, sustenta bem mais, né? Porque você colocar só um pedacinho aqui, corre isso da cabeça ficar virando depois.
Então, é importante a gente colocar até na base do corpo para dar maior sustentação. E agora, a gente vai colocar o enchimento. É importante a gente colocar o enchimento em volta do arame, né, para que o arame fique bem centralizado e quando a gente apertar, né, o nosso amigurumi, a gente não conseguir sentir. E no pescoço aqui é a mesma coisa, a gente precisa inserir em volta do arame, né, a nossa fibra, para que ele fique envolto completamente com a fibra. Então, mesma coisa, só ir devagar, com calma, coloca um pouco na parte da frente, do pescoço, depois do ladinho e vai contornando para que o arame fique bem no centro do enchimento. Colocamos aqui então enchimento suficiente para preencher toda a nossa cabeça, o nosso pescocinho, ó, tá bem firme, tá? Então, agora a gente vai fechar aqui, terminar e fechar a nossa cabeça. Então, a última carreira que fizemos foi de um ponto baixo e uma diminuição. Então, ao todo aqui, nós fechamos com 16 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de 8 diminuições, tá? Então, nessa última carreira aqui, são só diminuições. Então, sobrou aqui só esse espacinho aqui, que nós vamos fazer um anel mágico falso. Então, eu vou fazer aqui mais um ponto baixíssimo. E aí, você observa, você precisa inserir mais enchimento na cabeça. Se precisar, esse é o momento. Então, a gente insere um pouco mais de enchimento. Eu vou verificar aqui se no meu precisa. Acho que precisa mais um pouquinho aqui. Então, agora, com a ajuda da agulha, nós vamos fechar esse círculo aqui. Aqui o processo é bem simples, então é só a gente pegar, ida e volta, só em uma das alcinhas, ó, então eu só tô pegando uma das alcinhas, e eu vou fazer esse procedimento pra lá e pra cá, em todos os pontos. Ó, eu puxei a linha pra cá, e agora na próxima eu venho de lá pra cá. Agora aqui eu faço o inverso, de preferência, sem dar nó no fio. Às vezes acontece. E agora aqui, vamos passar aqui nesse último. Agora é só a gente puxar, que esse centrinho aqui já fecha. E a gente só arremata bem e esconde o fio. Se quiser dar uns nozinhos também, eu vou dar um nozinho aqui só pra ficar mais firme. E a gente esconde o nosso fiozinho. Cortou, finalizou essa primeira parte. Vamos fazer aqui agora a orelhinha, tá? Então, vamos deixar nossa bonequinha aqui. E vamos fazer já as orelhinhas. Na orelhinha, nós vamos fazer um anel mágico. A gente faz aqui o nosso anel. Ó, então é só pegar o fio, dobra o fio e segura no meio da dobra, né? Cruza, passa um em cima do outro e segura. Esse é o nosso anel. Então, a gente vai inserir a agulha, vamos laçar o fio e puxar, e agora um ponto baixíssimo para prender. Esse aqui a gente não conta como um ponto, e a gente vai fazer aqui uma corrente,
Ó, então fizemos uma corrente. E agora nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, pra gente finalizar aqui. E agora, a gente vai puxar a nossa laçada, ó. E a nossa orelhinha está pronta. A gente vai puxar aqui o fio, vamos deixar um fio longo aqui pra gente poder costurar a nossa orelhinha. Vou puxar aqui pra dar aquele nozinho na ponta. Orelhinha pronta. Aí, a segunda orelhinha é só fazer igualzinho. Orelhinhas prontas. Agora, nós vamos alfinetar e costurar as nossas orelhas. Então, a gente vai posicionar aqui na altura dos olhos. Nós vamos contar aqui mais ou menos 5 pontos baixos a partir dos olhos. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, e vamos posicionar essa orelhinha bem na altura aqui dos olhos. E a outra a gente vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos posicionar, vamos alfinetar. Depois que a gente alfinetar, a gente observa se tá... Meu alfinete não quer entrar. A gente observa se está agradável. Ó, então, acho que ficou bem certinha. Observa se tá na mesma altura, ó. Então, usa a margem das carreiras pra poder observar. Então, eu acho que tá bem na altura dos olhos. Agora é só costurar. Então, pra costurar não tem segredo nenhum. Então, é só a gente pegar um ponto na orelha e prender na cabeça. E fazer isso em todos os pontos. Ó, então, esse aqui é o nosso fiozinho do anel mágico. Ó, então, posiciona a orelha bem retinha. E aqui a gente vai prender a nossa orelha nos pontos. Então, a gente passa pela base da orelha, ó. Passa lá na base, ó, da orelha. E a gente prende na cabeça. E faz esse procedimento por todos os pontos da orelha, até ela ficar presa. E aí, nós vamos fazer o mesmo procedimento nas duas orelhas. Aqui a gente já pode tirar o alfinete. Prendendo aqui os últimos pontos da nossa orelhinha. Estão presas. Agora, a gente só puxa pra cá. Nós vamos puxar também esse fio aqui. Então, eu vou puxar com a agulha mesmo, pra gente poder dar um nozinho ali. Para o nosso arremate ficar bem feito. Então, a gente dá um nozinho. 2 nozinhos. Para não escapar. E agora, a gente só esconde esses 2 fios. Geralmente, a gente puxa os 2, dá certo, né? Pode ser que não dê agora. Então, é isso. Agora, a gente só corta esse excesso e faz a mesma coisa com a outra orelha. Ó, a nossa orelhinha já ficou aqui. E aí, a gente costura a outra orelha da mesma forma. Então, está pronto aqui as orelhinhas costuradas. Agora, nós vamos fazer os bracinhos. Eu já fiz um bracinho, ó, e o bracinho fica assim. E agora, nós vamos ver como que faz esse bracinho. Ele é bem simples, então não tem muito segredo. Nós vamos fazer aqui, começar com o anel mágico.
E nós vamos colocar dentro desse anel mágico 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Vamos fechar esse nosso anel mágico. Vamos marcar aqui o último ponto. E agora nós vamos fazer nessa segunda carreira 3 pontos baixos e um aumento. Então, é uma sequência um pouquinho diferente do que a gente está acostumado nos amigurumis. Então, nós vamos fazer um ponto, 2, 3 pontos baixos e agora um aumento. E repetir. 1, 2, 3 e aqui um aumento. Então, nós vamos fechar essa carreira aqui com 10 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras, que é a carreira 3 e a carreira 4, de ponto sobre ponto. Ou seja, nós vamos fazer aqui 10 pontos baixos em cada uma das carreiras. Então, sem segredo, é só pegar ponto sobre ponto. Primeira carreira. E agora, nós vamos fazer mais uma com 10 pontos baixos. E aqui, o último ponto, que é o nosso ponto número 10. Vou fechar aqui, vou puxar para fechar um pouquinho mais o anel mágico, que ainda ficou um pouquinho aberto. E agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. E aí, repetir a mesma coisa. 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3. E aqui no finalzinho da carreira, uma diminuição. Então, voltamos aqui para 8 pontos baixos. Agora, nós vamos colocar o enchimento. Então, essa pontinha aqui a gente pode dobrar e colocar ela aqui dentro da nossa mãozinha. Colocar um pouquinho de enchimento. E sempre quando você já fez uma, você observa se as duas estão iguais. Então, enchimento na mãozinha. E agora, nós vamos fazer 22 carreiras com 8 pontos baixos cada uma. Então, nós já temos aqui os nossos 8 pontos baixos. E aí, nós vamos fazer 22 carreiras. Nós vamos encher esse bracinho até a metade. Então, nós vamos encher até a carreira número 11. E aí, depois disso, a gente não vai encher mais. Então, vai fazendo e colocando o enchimento até a carreira número 11. Chegou na carreira número 11, continua até a carreira 22, sem colocar mais enchimento. Ó, então, aqui eu fiz a primeira carreira. Então, a partir dessa daqui, eu vou subir mais 21 carreiras. Então, assim que eu terminar, subir as 21 carreiras, 22, né, contando com essa daqui, eu volto com vocês.